Hoje eu trouxe um pouquinho um tema para a gente trabalhar nosso interior, né? Trazendo um pouquinho mais sobre o que são os olhos do amor. Eu estava lendo, relendo e relendo, né, o Renovando Atitudes, e tem uma lição lá que o tema é exatamente esse, os olhos do amor. E aí a gente vai interpretando cada vez mais, né, de cada lida que a gente dá, é uma liçãozinha que a gente tira disso tudo. E fui buscar, junto do livro, o capítulo do Evangelho, o capítulo 15 do Evangelho, que é o fora da caridade não há salvação. Porque nós vamos chegar lá no que realmente é o amor. Quando a gente fala de amor, né, no livro tem o trechinho ali que diz que olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. Está aí o entrelaçado, o amor e a caridade. A caridade pura, a caridade de coração, a caridade com amor. E a gente vai transcorrer aí um pouquinho na palestra falando sobre isso. No dicionário, a gente buscando o sentido da palavra caridade, ele diz que é uma qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. Isso está no dicionário, eu peguei no Michaelis. Amor ao próximo. Compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil. Benevolência. Isso está no dicionário. Além dos outros sentidos, da parte da caridade material, daquela que você doa materialmente, mas que no fundo, se a gente vai olhar de que adianta eu fazer a caridade material se ela não está sendo feita com amor? É caridade? Eu estou olhando o outro com os olhos do amor quando eu estou fazendo uma caridade simplesmente material? Ou eu estou pondo o meu sentimento naquele ato de doar um alimento, uma roupa, estender uma mão para quem está caído? Para quem que eu estou fazendo? A gente busca no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 886, Kardec faz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus? Eis a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa é a resposta que nós temos no Livro dos Espíritos. E quando ele diz benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, não é somente para com o nosso próximo, mas o todos também somos nós. Porque eu tenho que viver o amor para eu poder dar o amor. Eu tenho que ter o sentimento dentro de mim, no meu coração, para que eu possa fazer para o próximo. Né? Amor e caridade estão ali juntinhos. E nós vamos falar bastante sobre isso agora aqui no decorrer da palestra. Não somente do amor para com o próximo, como o amor para nós mesmos, ou como a gente vai buscar se achar para isso tudo. E tendo aquela máxima que Jesus nos trouxe, né? O amai-vos uns aos outros como irmãos. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance.
e que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. A verdadeira caridade, como reunião de todas as qualidades do coração, isto é o amor. Como a gente juntou lá atrás, amor e caridade, juntinhos. E o amor é a presença de Deus, a presença divina em nós. É a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. Quando a gente pega o capítulo 15 do Evangelho, né, eu até trouxe aqui o Evangelho para mostrar. O capítulo 15 é o Fora da Caridade não há salvação, como eu falei. Se a gente olha, ele está exatamente no meio do Evangelho. Divide. É o meio. É o coração do Evangelho. É um capítulo curtinho. Aqui no meu ele tem 6 páginas. Mas é o capítulo que nos traz o maior ensinamento de todos. Porque ele diz que fora da caridade não há salvação. E como a gente tem no coração, a gente tem aqui também no nosso coração. Porque isso é íncito, está dentro de nós. Porque se nós somos criados à imagem e semelhança de nosso Pai, e o nosso Pai é puro amor, por que nós também não somos? Aí ele traz a máxima que todos nós conhecemos, né? Do amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. E amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Ele começa o capítulo 15, e a gente tem aqui nesse capítulo vários ensinamentos de Paulo, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles. Ele inicia com a parábola do samaritano, que na verdade a gente não vai falar muito aqui da parábola do samaritano, mas a gente vai interpretar essa parábola na condição aonde ele traz 2 frases que eu separei para a gente falar um pouquinho, que é justamente, se a gente volta ali atrás, é amar ao vosso próximo como gostaria que amasse a nós mesmos. Essa parábola nos traz 2 frases aqui, ó. Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E um pouquinho mais para frente, ele coloca a mesma frase com outras palavras, mas o sentido é exatamente o mesmo. Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar esta proteção a um desses mais pequenos, deixaste de dá-la a mim mesmo. Quando a gente tem na parábola do samaritano a interpretação dela, nós temos 2 pontos onde eles nos mostram. A caridade e a humildade, que nos mostram e nos levam ao caminho da salvação. E o orgulho e o egoísmo, que são o caminho da perdição. Qual desses caminhos a gente quer seguir? Nós vamos seguir o exemplo daquele samaritano que parou e socorreu o nosso irmão? Ou simplesmente nós vamos passar em frente? A gente sabe que nesse mundo em que vivemos, muitas vezes, nós não estamos tão preparados para o momento. Mas aí que está, lá na frente, nós vamos buscar esta preparação. Nós temos que nos fortalecer, porque nós somos chamas vivas do amor do Pai para conosco. Ele nunca tira os olhos de nós. Mesmo muitas vezes a gente pensando
Ele não está olhando por nós, mas Ele está aqui, com os seus olhos de amor sobre cada um de seus filhos, cuidando de cada um de nós da melhor maneira que seja para o nosso crescimento e para a nossa evolução. A gente continuando no capítulo, Paulo nos traz a carta aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 7, o versículo 13, né? Aonde ele diz esse pedacinho, eu vou ler, que é a introdução, quando ele traz para a gente da necessidade da caridade segundo Paulo, o apóstolo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria como um bronze sonante ou um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando não tivesse ainda toda a fé possível até transportar montanhas, quando tivesse, ainda toda a fé possível até transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Como a gente já estava falando lá no começo, de que adianta eu fazer se não tenho o sentimento da caridade. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso me serviria de nada. Gente, de que serve um cérebro iluminado se essa luz não está no coração da gente? Né? Eu estava ouvindo o Arthurzinho Valadares para compor essa minha palestra e eu tirei tanto ensinamento de tudo que ele estava falando, e ele falou uma coisa que para mim marcou muito, de quando a gente pergunta assim, de que serve um cérebro iluminado sem a luz do coração? Ele coloca uma resposta que é assim, o intelecto é o navio, mas o amor é o leme. Se eu tenho um navio a caminhar, mas eu não tenho a força do amor, que é o leme, para comandar esse navio não vai andar. Ele não vai navegar. Então vamos buscar, porque o amor ilumina a nossa razão. O amor transcende as limitações do egoísmo, como a gente falou lá atrás, da vaidade, do orgulho. Sem o amor, nós não temos uma vida plena. Não tem como. Nós somos amor, mas ainda não nos descobrimos nele. Nós estudamos, mas ainda não nos descobrimos no amor pleno, que é a felicidade plena. Ele continua nessa mesma parte da necessidade da caridade, dizendo que a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura os seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E ele ainda complementa essa partezinha do capítulo, dizendo que nós temos 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas que a mais importante de todas elas é a caridade. São os olhos do amor que existem dentro de cada um de nós. A caridade é amor. Não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. E nós dizemos seres humanos, seres vivos, eu digo, porque nós temos os animaizinhos que são amor incondicional por nós.
Você pode brigar com seu cachorrinho porque ele fez isso, fez aquilo. Quando você entra em casa, o primeiro que vem abanando o rabinho, latindo, querendo teu colo, é ele. A sua plantinha, quando ela tá ali, que você vai, mexe, às vezes ela tá ali murchinha, caidinha, você vai lá, com amor e carinho, cuida, aduba. Logo ela já tá ali, crescendo novamente, dando as florzinhas, o que for. O cuidado com o amor. E o amor com todas as suas faces. O amor, respeito para com todos. O amor, respeito com as imperfeições alheias, como nós já falamos lá no início. O amor, respeito aos ofensores. Difícil, né? Porque a gente ainda se ofende muito fácil com as coisas que acontecem à nossa volta, com aquilo que as pessoas fazem ao nosso entorno. Mas quando o amor real está ali, eu não vou ficar ofendido. Eu vou ter a compreensão que o meu irmão está em um momento diferente de evolução, aonde ele ainda precisa passar por aqueles momentos para poder um dia chegar num momento de sublime amor mesmo. E aí ele coloca mais para frente um pouquinho, aonde ele vai terminando o capítulo, né, no Evangelho, e ele traz um texto lindo, a instrução dos Espíritos por Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. E a gente vai olhar um pouquinho para dentro dessas palavras que ele traz para a gente nessa instrução dos Espíritos, nessa carta de Paulo, que está aqui no Evangelho, aonde ele começa como: meus filhos, na máxima, fora da caridade, não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Qual a chave da nossa vida? O amor e a caridade. Se eu a pratico aqui, além do meu crescimento, lá eu sou recebido com graças. Então tudo é um conjunto, né, de coisas. Quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, o que nós tivemos? Qual foi o maior presente que o Pai nos deu? Há 2000 e poucos anos atrás, Jesus reencarnando e sendo para nós o maior exemplo de todos na caridade. Jesus nunca acusou ninguém, pelo contrário. Pegava, punha no colo, amava a todos igualmente, compreendia a dificuldade de cada um e aceitava o momento em que cada um estava passando ali, naquele momento. E por que nós, ainda que somos pequeninos, não podemos seguir este exemplo? Não só falando, mas vivenciando dentro de nós tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Tá certo, vocês vão dizer, é difícil nesse mundo, estamos encarnados, estamos ainda num mundo de provas e expiações, mas ali é um passinho já para o mundo regenerador. Quantas coisas nós não temos vivido ultimamente, passando por este momento. É uma fase dolorosa, muito, porque aqui ainda é muito difícil conseguirmos as coisas sem passar pela dor. E nós temos um exemplo daqui para frente que eu vou mostrar para vocês, que é quando Paulo continua falando que esta divisa, qual a divisa? A caridade, fora da caridade não há salvação, é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Se a gente interpreta um pouquinho
essa frasezinha que Paulo coloca nessa carta, a gente tem, voltando lá atrás, né, um pouquinho, a gente tem em Êxodos exatamente a travessia deles, né, do deserto do Egito para ir até a Terra Prometida. Não vou me focar neles, vamos focar aqui em nós, tá? Vamos nós fazer esta viagem pelo deserto. No nosso deserto interior. O que nós vamos levar numa viagem ao deserto? Somente o que é essencial para essa travessia, certo? Adianta eu ir com aquele mochilão enorme, levando um monte de coisa supérflua que eu não vou precisar usar, vou levar um perfume, vou não sei... Não preciso de nada disso. O que eu vou precisar ali, naquele momento? A boa vontade para eu atravessar. E esse atravessar o deserto é a busca do autoconhecimento para nós mesmos. Eu estou ali. Vou deixar para trás muita coisa. Claro. Vou deixar para trás uma comodidade que eu estava para eu buscar o meu autoconhecimento. Então eu vou atravessar o meu deserto. Buscando o quê? São tantas as coisas, né? A plenitude. Porque sem essa caminhada neste deserto interior, nós não vamos trabalhar o autoconhecimento e chegar lá alcançando aquela liberdade duradoura, né? O que eu posso levar ali na minha mochilinha? E o que eu vou deixar para trás? Tudo que é leve, eu consigo levar. O que é essencial na vida da gente, não tem peso. O amor, a caridade, a humildade. Estou ali naquele momento para me conhecer. E o que eu preciso deixar para trás? Aquilo que é pesado. O que pesa na vida da gente? Orgulho, egoísmo, vaidade, desconfiança. Isso tudo é peso. Então vamos nos despir desses pesos para a gente atravessar com o nosso coração aberto o nosso deserto. E a gente não vai atravessar sozinho, não. A gente não vai atravessar sozinho, porque a gente tem a coluna luminosa que vai nos guiar. E essa coluna luminosa, ele coloca aqui pra gente, em Êxodos também, que esta coluna luminosa é a caridade. E eu trouxe a frase exatamente como está lá, em Êxodos 13, 21, 22. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens, para guiar pelo caminhar, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Gente, nunca nós estamos sozinhos. De dia, naquele sol escaldante do deserto, porque a gente vai passar por perrengue mesmo. Principalmente no autoconhecimento. Porque para eu conhecer um defeito, uma falta de qualidade de um irmão, é muito mais fácil. Eu olho e já vejo. Mas naquela caminhada interior nossa, é fácil a gente ver o que a gente tem de dificuldade dentro da gente. Reconhecer os nossos erros. Então a gente vai estar ali, naquele sol escaldante, caminhando. Mas eu tenho fé. Eu sei que os olhos do Pai estão ali comigo. Os olhos de amor dele. Então ele está me protegendo do sol com aquela nuvem. E ele está fazendo com que eu me refresque nesta nuvem para que eu possa andar. À noite,
A escuridão do deserto é breu. Nós vamos passar por momentos de escuridão também. Mas naquele momento de escuridão, eu vou ter, como diz aqui, exatamente a coluna de fogo que vai me iluminar. Coração de nosso Pai, puro amor e caridade para com todos nós. Emmanuel nos traz que o amor é a própria vida e nela temos a figura da água viva que traz vida ao deserto de nossas almas. O amor de nosso Pai. Da mesma maneira como Ele nos traz a coluna de nuvem para nos proteger do sol escaldante, o fogo para nos iluminar, Ele nos traz a água no deserto. Em que ponto eu estou me entregando e confiando de que o Pai tem o melhor para mim? Em que ponto eu estou duvidando da minha capacidade de me autoconhecer e de ser melhor amanhã? Pelo menos um pouquinho mais do que eu já fui hoje. Por nos faltar amor, ainda temos que trilhar esse longo deserto. Porque nos falta amor ainda. Não só intimamente, né, na ausência de sentimentos nobres, mas principalmente nos momentos em que nos falta esperança, em que a nossa fé fraqueja, a gente vive fraquejando. Né? Hoje mesmo de manhã no nosso encontro eu dei um exemplo da fé que fraqueja naquele momento e você precisa de um chacoalhão de alguém que de fora fala, poxa vida, né? Acredita, tenha fé. Mas também daquela escassez que a gente tem em nós. Quantas vezes passando por esse deserto, a gente não vai sentir uma escassez de afeto, uma escassez de compreensão, até mesmo uma escassez material, porque eu vou ter sede. E aonde eu vou saciar a minha sede? No amor, que é a água viva que traz, né, o alívio ali pra gente, nas nossas almas, no momento. E esta água viva é o amor, como está aqui Emmanuel nos dizendo. Né? Então, para que a gente se volte para dentro e percebamos a abundância que está em nós, porque nós somos abundantes de amor. Às vezes ele está ali pequenininho, mas nós somos. Vamos tirar essa carapaça para ver o que acontece. Né? E para que a gente se ressignifique os valores essenciais que a gente busca, né? A gente às vezes para um pouco nessa caminhada e fala assim, tá cômodo, eu vou continuar do jeito que eu tô, tá difícil tirar essa casquinha daqui de cima, ela tá quebrando, mas ela não tá saindo. É mais fácil, né, eu ficar ali no casulinho. Mas depois que sai, como a borboleta, aquela lagartinha que tá ali no casulo. Casulinho até feinho, né? Quando ela começa a sair, sai a lagartinha. E depois dessa lagartinha, ela alcança a liberdade como a felicidade eterna. Uma linda borboleta que sai voando por aí. Por que nós não podemos fazer isso? Não é fácil. Não vou dizer que é fácil. Ela sofreu ali também para romper o casulo. Mas nós podemos romper o nosso casulo, atravessar o nosso deserto e chegar na terra prometida. Trazendo todas essas mensagens de amor. Por quê? A caridade, ela vai suavizar a nossa travessia.
Como a gente viu lá atrás, nos outros slides, dizendo que fazendo a caridade aqui, a gente é recebido com graça lá. Como eu falei, a gente tem assim aquela coluna luminosa que nos guia nesse deserto. Dia e noite, verão e inverno, né? A nossa vida é cíclica. Mas e aí? Como que nós vamos fazer para passar por esses ciclos, por esses desertos que são trazidos no dia a dia? Eles vêm para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a evolução de nossas almas, né? Aí o Haroldo trouxe uma frase também que eu gostei muito, né? Onde todos nós sabemos assim, primeiro, Jesus é a caridade personificada, ele é o nosso guia, então ele é sempre a nossa coluna luminosa, né? E aquele que toma a caridade como guia nunca se transviará. E quando a gente pensa que a felicidade é a maneira de caminhar e não o objetivo, tudo isso para a gente também fica mais leve. Por quê? Eu vou ter certeza que eu estou assim, caminhando com Jesus ao meu lado, tendo o Pai olhando por mim, me guiando. Eu vou estar feliz. Então eu não vou alcançar a felicidade. Eu vou estar caminhando feliz para chegar no meu objetivo lá na frente, voltar ao lado do nosso Pai. Estar ali ao lado dele, evoluído, cheio de amor. E Paulo termina com algumas frases nessa carta, aonde ele diz: vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. A gente tem aquela música que a gente canta, né? Que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, quem pratica a caridade, o amor verdadeiro, deixa o seu rastro de perfume. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem que essa máxima da ordem divina. Afora da caridade não há salvação. Vamos trabalhar com os nossos olhos do amor verdadeiro. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. A ação da vontade de atravessarmos o nosso deserto. A ação da vontade de ajudar o nosso próximo. O trabalho constante em nós e no mundo em que vivemos é que mantém a nossa alma em movimento. É que mantém o amor vivo dentro de nós. Não vamos nunca deixar de trabalhar. Trabalhar nós mesmos, trabalhar para o nosso próximo, trabalhar como Jesus o fez quando aqui ele estava. Incansavelmente, levantando feridos, curando. Qual o maior exemplo que nós temos, o maior presente que nós tivemos? Jesus em nossas vidas, hoje, vivo, sempre. Aí eu trouxe essa imagem de Jesus, que é plena luz. E eu gostaria que todos nós nos reuníssemos agora, fechássemos os nossos olhos e por um momento descarregar todo aquele peso que nós falamos, que nós não precisamos dele para atravessar o deserto. Carregando conosco para o nosso cantinho de paz e de amor. Fechando os nossos olhos nesse instante. Nos colocando em uma posição, em um lugar aonde a gente sente
que aquela figura linda, com os olhos e o coração carregados de amor, se aproxima de nós. Nesta proximidade, Jesus nos dá as mãos e nos convida para caminharmos junto com Ele, aonde em todos os momentos Ele será ali a nossa coluna luminosa, trazendo aos nossos corações a serenidade, a fé, a esperança, o amor puro, a caridade em sua plena essência. De mãos dadas a este Mestre, agradecendo a sua presença, sentindo-o verdadeiramente dentro de cada um de nós. Nós vamos abraçando e sentindo que esta luz nos envolve cada vez mais, deixando-nos relaxar. Era essa mensagem que eu queria trazer, gente, que a luz do nosso Mestre nos envolva cada vez mais, que a gente se deixe levar por esses olhos de amor que Ele tem por nós, que envolva cada um de nós durante a nossa travessia no deserto, nos nossos momentos de amor, e que nós possamos ser realmente exemplos vivos daquilo que Ele nos trouxe. Agradeço de coração.